igreja é São João Maximovich, um santo contemporâneo. Com a graça de Deus, nós carregamos a sucessão apostólica do bispo João de Xangai, o qual, junto com o metropolita Filaret, na época, foi feita a ordenação do nosso metropolita Petros, de Astória, lá nos Estados Unidos. A igreja tinha sido perseguida pelo comunismo, pelos ateus, lá na Rússia. E o bispo João foi peregrinar e foi parar lá na China, em Xangai. E lá ele, achando que tinha escapado dessa praga vermelha, esse demônio perseguiu ele lá também. E o metropolita tinha um trabalho muito grande lá. Ele sustentava aquela comunidade e tinha um orfanato com mais de 100 crianças. E a igreja russa lá nos Estados Unidos passava por uma grande tribulação, denúncias graves e muitas coisas. E o povo lá nos Estados Unidos, sabendo da história de trabalho do metropolita João, pede para que ele vá para os Estados Unidos para poder reestruturar a hierarquia lá. E então o metropolita João, ele até pensa em ir aos Estados Unidos, mas ele queria levar as crianças dele, né, aqueles jovens que eram da China, aquela criançada. Então ele vai até os Estados Unidos e fica 3 dias sentado lá na frente da Casa Branca, porque ele queria falar com o presidente da época. E aí o bispo era pequeno, um pouquinho mais baixo que o padre ainda, então ele era bem pequeno. E em um momento chegou a informação para o presidente dos Estados Unidos que tinha um bispo da igreja russa querendo conversar com ele. Então ele pede para entrar. E o que o São João queria? Queria o apoio para levar as crianças do orfanato dele na China para os Estados Unidos. Então ele consegue. E um dia, quando desce o avião com mais de 100 crianças no aeroporto dos Estados Unidos, o bispo João sai do avião e ajoelha agradecendo a Deus por ter conseguido escapar do comunismo. E aí no hall do aeroporto, lotado de fiéis, chorando, agradecendo a Deus por enviar um pastor tão grandioso. E então o bispo João começa um trabalho muito forte nos Estados Unidos e deu vários frutos. Um desses frutos, né, o mais conhecido é o Santo Padre Serafim Rose, qual era discípulo direto de São João de Xangai. Também temos o irmão José, do ícone milagroso de Yveron, que também era um discípulo direto do metropolita João. E a nossa igreja, nesse tempo, também passava por tribulações com a questão da instalação do novo calendário na igreja, o qual tinha se dividido, né, a igreja, e nós mantivemos a tradição. E a nossa hierarquia tinha sido perseguida, alguns bispos mortos, alguns bispos estavam presos, então tentaram reduzir a nossa igreja ao mínimo. E aí a igreja estava estagnada na Grécia, e nós só tínhamos um arquimandrita nos Estados Unidos. E então, por inspiração do Espírito Santo, 3 bispos se reuniram e chamaram o arquimandrita Petros, e numa noite foi ordenado episcopo para a igreja grega. Isso deu uma certa briga entre o clero, porque como que fizeram um bispo fora da hierarquia russa e escondido dos chefes da igreja? E então, por inspiração divina, São João de Xangai levanta diante do sínodo e fala: olha, se isso aconteceu, foi por ação do Espírito Santo para poder continuar a fé verdadeira para os nossos irmãos gregos, o qual nos ensinaram a celebrar a liturgia, e agora nós temos que devolver a sucessão apostólica para eles.
Então, o bispo Petrus e com outros bispos da igreja russa foram para a Grécia e reestruturaram a nossa hierarquia. Então, a nossa sucessão apostólica, com a graça de Deus, é direta de São João de Xangai e de São Filarete, o novo confessor, qual era o metropolita da época. São João de Xangai é um santo de extrema importância, porque ele tinha bilocação e tantos outros milagres. Um dos relatos interessantes é que uma senhora que dava aulas de inglês para ele ficou muito doente, e ela estava no hospital, e o hospital estava todo trancado porque tinha um tornado passando pela cidade. E então os médicos já tinham condenado ela à morte pela situação que ela estava. Ela ia acordar morta no outro dia. Então ela pediu que chamassem o bispo João para ela poder comungar pela última vez. E não tinha como, já não tinha comunicação, não tinha energia. E aí deixaram aquela senhora lá. E aí no outro dia os médicos voltaram e ela estava lá em paz, sorridente, sentada na cama dela. Então eles perguntam para ela, o que aconteceu que a senhora se restabeleceu da saúde? Então ela fala, olha, eu queria agradecer vocês, porque vocês chamaram o bispo João, e o bispo João veio essa noite e me deu a comunhão, entendeu? Minha confissão e foi embora. Então os médicos ficaram assustados e falaram assim, mas como? Se ninguém chamou ele. E como ela era professora de inglês dele, cada aula ele pagava $10 para ela. E então ela pegou e falou assim, não, ele veio, porque quando ele terminou de me atender, ele deixou esses $10 aqui debaixo do meu travesseiro. Então foi um sinal da presença do bispo João lá. E a pessoa que estava no mesmo quarto confirmou para ela, falou para os médicos, olha, sim, veio um senhor, um bispo baixinho, deu a comunhão, atendeu a confissão e foi embora. São João, na China, querendo ir rezar na igreja, estava tendo já essa guerra por lá dos comunistas. Então, São João, rezando o seu terço, atravessa o campo de batalha com bala chicoteando para todo lado, ele descalço, todo humilde, vai atravessa e nenhuma bala atinge ele. Então, para a guerra para ver o bispo passando. Viram que nada acontecia com o bispo, parou a guerra e o bispo passou. O bispo João era um homem que tinha o pensamento missionário demais. Nós temos paroquianos ainda vivos em São Paulo, na igreja, que conheceram o bispo João. A senhora Slata, os pais dela o casamento deles foi feito pelo bispo João. Ela tem cartas que os pais trocavam com o bispo João guardados. Então, o bispo João, o metropolita, o Vladica, é muito próximo de nós, é um homem que escuta as nossas orações. Essa comunidade é uma das primeiras comunidades, é a primeira comunidade da América do Sul a honrar São João de Xangai. É um santo que é do lado russo, mas é venerado por nós do lado grego, para mostrar que a nossa igreja, ela não é grega e nem russa, mas ela é ortodoxa verdadeira, que mantém a tradição da igreja. E hoje, ter essa primeira liturgia nesse templo construído, com a graça de Deus, adaptado, e saber que o bispo João habita nessa casa de agora em diante e chama todos a buscar a fé verdadeira. Então, que o diácono Arsênio consiga, de aqui em diante, todos os domingos, ter o apoio de vocês, estarem aqui rezando com ele, divulgando a fé para outras pessoas. Ter uma igreja é ter uma lâmpada, o qual a gente tem que colocar em cima para iluminar todos. Então, a obrigação nossa é divulgar essa igreja, que as pessoas possam estar participando conosco. Já falei demais. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.